vídeo da reconciliação de entre Michele Bolsonaro e o senador Flávio circulou no dia 23 de julho. Nos segundos finais, um erro operacional expôs a tela de conversas do WhatsApp de quem estava gravando. Na lista aparecem 3 contatos de peso: André Costa, assessor de comunicação de Michele Bolsonaro; Gisele Siqueira, secretária de comunicação do STF, apontada pelo próprio Eduardo Tagliaferro como operadora de censura do TSE, e um grupo de comunicação da campanha de Zema. O celular pertence a um jornalista identificado como Léo, vinculado ao Brasil 247, como já disse aqui o Rogério. O mesmo André Costa, que em dezembro de 2025 usou sua lista de transmissão para desacreditar a pré-candidatura de Flávio. E agora oferece essa mesma lista a um veículo de linha editorial oposta ao bolsonarismo. A matéria está ali do site A Investigação, do David Agape. Print acidental expõe assessor de Michele oferecendo materiais a site petista. A matéria é essa daqui, né? A matéria é extensa, né? Vale a pena que vocês acessem, apoiem, né, o site do David Agape. Eu não preciso ler aqui em detalhes a matéria do David Agape, mas um ponto aqui, que é esse que o David colocou, né? O espaço permanece aberto para manifestações, esclarecimentos ou direito de resposta dos citados na reportagem, que serão incorporados ao texto original, caso enviados. Ou seja, por isso, as pessoas... aceito o seu pedido. Deixa eu pausar eu aqui. Eu te desculpo. Porque aqui que mostra o print, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ou seja, o David, ele fez o que todo jornalista faz. Enquanto ele expõe e explica o que ele vê, ele deixa aberto, caso ele não tenha visto alguma coisa. E tá aqui o trecho que aparece a tela. Ó, tá vendo aí? Essa é a tela gravada, mostrando os contatos e as pessoas ali, né? Um grupo do Zema. Tá aí o site A Investigação, que denunciou isso, o David Agape. Ou seja, o David deixou aberto, né, para ver o que o pessoal vai falar, Rogério. Não é assim, vou aqui afirmar e pronto, final. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Assim, é uma situação extremamente grave, né, muito grave, que o assessor de comunicação da Michele Bolsonaro esteja trocando informações com um site de esquerda. Isso é gravíssimo. Isso é brutal. Ele diz aqui, o Léo, né, que é um dos fundadores lá do Brasil 247, responde ao André Costa dizendo: será um prazer receber materiais de sua lista de transmissão e conhecê-lo. Ou seja, estavam até marcando possivelmente um encontro presencial para conversar alguma coisa. Então, assim, é gravíssimo. O André Costa, ele já teve, pelo menos que eu me lembre aqui, 2 situações extremamente desagradáveis, né? A primeira delas foi quando o Flávio Bolsonaro foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro como o candidato à presidência, né? Ele publicou nos grupos dele algo mais ou menos assim: vocês ouviram isso? Impossível, vocês ouviram isso da boca do próprio Jair? Quando o Flávio disse, ele desmereceu o Flávio. Ele compartilhou também vídeos do Malafaia desencorajando o Flávio a ser candidato, tá? Ele publicou pesquisas, essas pesquisas vagabundas que tem por aí, que eram desfavoráveis ao Flávio Bolsonaro. Então o André Costa está sendo reincidente e é de muita gravidade, é muito preocupante, porque ele é o assessor de comunicação de Michele Bolsonaro. A mesma que primeiro fez um vídeo atacando o Flávio, um vídeo super bem produzido, super bem elaborado, com cenário montado. Assim, evidentemente a artificialidade dela e do vídeo é absurdo, né? Dá para perceber claramente que é uma coisa forçada, e muito forçada. E depois teve o segundo vídeo da benevolente Michele Bolsonaro perdoando o Flávio publicamente, mas sequer participou do lançamento oficial da candidatura dele na convenção do Partido Liberal. Então, eu considero e reporto isso um assunto
extremamente grave. Eu acho que não vai acontecer, mas o André Costa deveria vir a público dizer o que ele está passando de informação para esse site petista, porque 2 mais 4 mais 7 é 13. Para não ficar tão evidente, eles botaram esse nome. Mas todo mundo sabe que o 247 é petista, né? É uma assessoria de comunicação do próprio PT ali. É a linha auxiliar do PT. Então, o André Costa deveria se explicar. E a Michelle também deveria tomar uma atitude. Ela deveria se pronunciar também para dizer o que está acontecendo. Será que ela não sabe de nada? Será que ela não acompanha o que o chefe de comunicação, a pessoa que é interlocutora dela para meios de comunicação, o que esse cara está falando? Eu acho que a gente precisa de muitas respostas nesse caso, né? Já teve outros exemplos de casos em que a gente não teve resposta, né? Teve o caso daquele Pablo Almeida lá que fez aquele vídeo abjeto criticando o Eduardo Bolsonaro, pegou um corte, fez uma tremenda de uma sacanagem, né? E hoje é vereador lá de Belo Horizonte. Teve também o caso do maquiador da Michelle, lá num podcast famosinho desses aí, falando mal do Flávio, dizendo que não ia apoiar uma candidatura derrotada de Flávio Bolsonaro. Então essas pessoas que estão no entorno de cidadãos que deveriam estar engajados na campanha do Flávio Bolsonaro, endossada pelo Jair Bolsonaro, a gente está vendo essas cascas de banana que eles estão deixando aí. Então é impreterível que todas essas situações sejam minimamente esclarecidas, Alan. Olha, quem é das antigas sabe o quanto que a base da direita, a base bolsonarista, a base de apoio ao Bolsonaro, cobrava, inclusive o próprio Bolsonaro, de nomes que não eram os trabalhadores da primeira hora. Então a Valéria deve lembrar, o Dácio deve lembrar, quando, por exemplo, algum ministro do presidente Bolsonaro colocava um nome estranho, logo no início de 2019, teve uma abortista que foi colocada dentro do ministério do Moro e a direita bateu firme, bateu pesado. Inclusive ali eu já considero um dos primeiros rachas, né? Porque você tinha a mentalidade dos militares que não queriam demitir assessores petistas, e eu ouvi dos militares várias vezes lá em Brasília, quando eu falava assim, vocês têm que fazer uma lista negra de todos os petistas que estão aqui e demiti-los, porque senão eles vão implodir e destruir o trabalho de vocês. Sabe o que eu ouvia dos militares, Dácio, Rogério e Valéria? Eu ouvia, não, nós não somos como os petistas, nós somos técnicos. Não importa qual o lado ideológico da pessoa, nós queremos trabalhar de modo técnico. E aí o resumo da ópera qual foi? Sabotagem em todos os ministérios do Bolsonaro. Todos. Eu não sei se você se lembra, Alan, mas teve uma vez que a gente foi fazer uma visita no Ministério da Educação. Eu fui contigo, eu não lembro qual foi o assunto que a gente foi investigar lá, foi avaliar, mas o então ministro, era aquele Ricardo Vélez, durante o tempo que a gente estava lá, ele escreveu um bilhete à mão para ser divulgado pela assessoria de imprensa do Ministério da Educação. Ele escreveu à mão. Só que antes dele entregar o bilhete, ele tirou uma foto do bilhete, mandou publicar. Publicaram, a assessoria de comunicação do Ministério da Educação colocaram erro de português. Adulteraram o texto dele com erro de português para sabotar o próprio ministro. Foi. E a gente só sabe disso porque quando ele viu, a gente ainda estava lá, foi publicado na hora. Ele, estranho isso daqui. Olha aqui, eu não escrevi isso não. Ou seja, o cara escreveu de próprio punho uma coisa e incluíram erro de português para sabotar. Colocaram ali a casca de banana. A questão técnica é fundamental. Não adianta você colocar uma pessoa que não seja técnica, gestora, que seja administrativamente competente para assumir aquele cargo. Né? Não adianta você colocar uma pessoa ideologicamente alinhada se ela não tem competência. E assim, a não competência administrativa, de gestão, não quer dizer que a pessoa seja ruim. Ela é boa para uma coisa e ruim para outra. Todos nós somos assim. Mas a questão política, principalmente em cargos de alto escalão do governo, é fundamental. A pessoa tem que
tem que ser política, ela tem que lidar com outras pessoas, inclusive com a oposição, mas não dessa forma aí. Essa forma escondida, feita por debaixo dos panos, isso não é política que a gente precisa no nosso país. Não, e eles sabem, os esquerdistas sabem, eles calcularam como eles poderiam dominar a máquina pública sem nem mesmo ser presidente. Antes do Lula chegar ao cargo da presidência da República em janeiro de 2003, o PT já dominava, bem dizer, todos os ministérios em Brasília. Todas as estatais. Lutou a guerra cultural que a direita não lutou ainda, né? Exato. Quando o PT fez isso, de dominar todos os cargos, era difícil até você imaginar se tem solução um troço desse. Era difícil. Eu, por exemplo, não sei se tem solução, a não ser você realmente demitir todo mundo, né? Mas, por exemplo, um novo presidente da República tem cargos que, se ele acabar demitindo a pessoa, não sendo cargo de confiança, o Dácio sabe muito bem disso, ele viu tudo isso em Brasília. Se você demitir a pessoa sem justa causa, a arma se volta contra você, porque quem vai te julgar das demissões são os funcionários petistas que estão no TCU, são os funcionários petistas que estão no STF, são os funcionários petistas que estão no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República. Então, assim, eles conseguiram aparelhar o Estado de tal maneira que a coisa fica abjeta. Eu quero só esclarecer alguns nomes aqui antes de jogar a bola para a Valéria e para o Dácio. Essa mulher é uma das que está na lista do David Agape, ali ajudando o site petista e também o assessor da Michele Bolsonaro. Essa é a Gisele Siqueira. Ela é nora da Miriam Leitão. E aí vocês lembram como é que é a Miriam Leitão. E é casada com um jornalista da Globo. Tá aqui, ó. Então a gente tá descendo aqui. A Gisele Siqueira é uma jornalista brasileira casada com Vladimir Neto, repórter da TV Globo e autor do livro Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Inspirou a série O Mecanismo, do Netflix. Ela é nora da Miriam Leitão, que é colunista da Rede Globo, conhecida por suas críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Eu não colocaria críticas, eu tô pegando aqui essa thread do perfil Sócio Otário e prestem atenção na data da publicação dele, 15 de outubro de 2025. Ou seja, não é um jogo casado com a matéria do David Agape. A matéria esse texto dele aqui, essa thread do Sócio Otário, que eu acho engraçadíssimo o nome dele, né, que é para mostrar que a gente paga pro governo, o governo é nosso sócio, e na verdade nós é que somos o sócio otário, né? Pagando o governo para eles poderem usar nosso dinheiro para a Janja poder fazer as putaria dela, né? E aí ele colocou ali, a conexão familiar tem sido destacada em contextos políticos, especialmente em alegações de influência midiática e judicial. Gisele Siqueira tem uma extensa experiência em comunicação institucional, com foco em assessorias de imprensa no âmbito judicial e governamental. Isso aqui é palavra mágica, tá? Assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Eu vou dizer para vocês com todas as letras. Quando nós tratamos desse tipo de gente, assessoria de imprensa significa quase que lavagem de dinheiro. Porque você pode colocar tudo como assessoria de imprensa. Quanto custa você treinar alguém para falar em público? Preparar um Media Kit. Um Media Kit. Quanto custa você administrar uma crise? Ó, falaram que você tá dando a bunda todo dia 4 horas da manhã. Não tô, pelo amor de Deus, eu sou casado. Não é assim que você tem que responder. E aí o cara vai lá administrar a crise, né? Eu gosto do modo Bolsonaro de lidar com crise. Você lembra como é que era o modo Bolsonaro de lidar com crise? Porradão de resposta na lata, né? Você lembra, Vinícius, como é que era o modo Bolsonaro de... Não, era melhor do que na lata.